Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin em 88 mil dólares no momento exato que eu gravo esse vídeo para você. Bitcoin que segue em consolidação, enquanto altcoins estão em pontos bem críticos. Eu quero de forma extremamente objetiva analisar algumas delas, aquelas que você pediu nos últimos vídeos. Então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que mais uma vez eu vou pedir, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e deixa aquele like que ajuda muito o canal a crescer. Pois bem, o Bitcoin segue em consolidação, mesmo depois da aceleração que vimos no dia de ontem. Fechamos em 88 mil dólares, é o ponto que nós estamos sofrendo resistência. O macro segue bullish, o micro segue bearish, e depois de grandes movimentações, é natural que a gente consolide, tenha movimentos laterais por algum tempo. É o que a gente vem atualizando e apresentando diariamente. Eu trarei uma atualização completa e de fechamento semanal amanhã acerca do porto seguro, do farol do mercado que é o Bitcoin. Então eu convido você a se inscrever sim, porque aí você não perde nenhum dos nossos conteúdos. Mas hoje não é o dia de falar de Bitcoin, embora ele vá sim impactar diretamente os ativos que a gente vai analisar. Hoje é dia de olhar para elas, as altcoins, ENA, SEI, Link, Pendle, TAI e AVAX. Eu farei mais e mais vídeos nesses próximos dias de altcoins. E eu quero sim ser extremamente objetivo, porque eu sei que muita gente está na correria do Natal, é escolher presente, é ver o que vai ter de ceia de Natal, tem que ir no mercado, é aquela loucura. Então a gente vai sim trazer vídeos informativos, mas mais objetivos. Então, nos próximos dias teremos mais análises. E para você ver o seu ativo, o ativo que você quer sendo analisado, basta você comentar aqui que ativo você quer que eu analise nos próximos dias. Pois bem, quero começar com ENA. Eu vi muitos pedidos de ENA, muita gente pediu ENA, analisa ENA, oh meu Deus do céu, estou preso em ENA. É uma boa oportunidade ENA? Pois bem, ENA teve o seu movimento de aceleração, foi um dos ativos que sim trouxe uma valorização bem interessante de meados de junho até meados de agosto. Falamos sobre realizações em ENA nesta faixa que estava muito próximo do topo anterior e ENA teve o seu crash. Se a gente ignorar de forma rápida o que aconteceu no dia 10/10, ENA devolveu todo o movimento de alta que tinha acontecido no passado. Só que ENA está tendo uma reação. Reação justamente num suporte muito importante. Você pode sim considerar essa área como uma faixa muito próxima ao suporte. E olha só, a gente foi beliscar o fundo anterior. Eu estou ignorando por enquanto este cara, você já vai entender. O fundo anterior formado lá em meados de setembro de 24 e estamos vendo uma reação, uma leve reação. Este é um ponto que pode ser considerado como o famoso bottom fishing. Então nós temos aqui uma área de suporte clara que pode ser utilizada como ponto de exposição para aquele que tem um perfil, preste atenção, agressivo. Por quê? É um investidor que tem um perfil agressivo? Porque a gente está numa tendência de baixa semanal muito forte, perdendo uma faixa importante e isso sustentando em uma faixa crítica. Essa faixa muito próximo de 0,20 cents. Então, para quem está de olho em ENA e tem um perfil agressivo e obviamente preste muita atenção, entende que não estamos em um bear market. Porque se você acredita que estamos em bear market, você não tem nem que olhar para nenhum ativo. Você só tem que olhar para topos descendentes para shortar. Deixo isso extremamente claro. Por quê? Porque se você olha para bear market, quer dizer que o Bitcoin vai ter correções mais agressivas. Então, você deveria aguardar o porto seguro.
não é o caso, eu estou de olho no Bitcoin numa aceleração, num topo descendente pelo menos, eu quero me expor. Então você tem que ter uma tese de investimento que converse com o seu bolso para você poder comprar. Então, deixando extremamente claro, ENA está em um ponto de suporte, pode abrir espaço para aquele investidor bullish que tem um perfil agressivo. Se perder esta área de 0,19, ENA vai buscar, não tem jeito. Agora a gente pode falar deste movimento absurdo que vimos no dia 10 de outubro, ela vai buscar 0,13 facilmente. Então perdeu essa área, o caminho vai ser este ponto, perfeito? Então você não pode esquecer deste detalhe. Ah não, eu quero me expor, vou colocar uma faixa de saída levemente abaixo de 0,19. E se eu tiver uma movimentação, abre espaço para um retorno muito bacana. Perfeito. Mas não olhe apenas para o retorno, olhe também para o risco. Eu sou um perfil um pouco mais conservador, Luan. Esta pode ser a sua fala. Perfeito. O conservador, por que o conservador? Já vou te explicar. Teria que olhar para pelo menos um topo e um fundo ascendente. Veja que nós temos um topo descendente, um topo descendente. É necessário que a gente tenha um rompimento para que a gente faça uma correção e abra espaço para um pivô de alta. Como que comprar mais caro é me colocar em um perfil conservador? Você vai ter que esperar, você vai ter que controlar o seu FOMO e você vai ter que olhar para uma quebra de estrutura de baixa que hoje acontece. Então, quando você quebra uma estrutura, aumenta a probabilidade. Garantia? Não existe. Aumenta a probabilidade de você surfar uma continuidade de alta, uma valorização posterior. Então é por isso que comprar aqui é mais agressivo do que comprar aqui, que é mais caro. Entendeu? Então vamos acompanhar ENA, lembrando dos riscos e dos cenários, sem esquecer de qual é a sua tese, qual é a sua visão base, é bull market, é bear market, perfeito? Isso faz diferença. Ah, Luan, eu sou um que quero shortar ENA. ENA tem que fazer esse movimento, formar um topo descendente e aí sim você pode shortar. Tá? Então vamos falar para aqueles que estão acreditando em bear market. Você não costuma fazer shorts, você não faz shorts em suportes, tá? Você faz ou depois de romper esse suporte e ele ser usado como resistência. Fique claro isso, fique alerta para você não cometer erros que são erros de amador, que eu sei que não é o seu caso. SEI está em uma queda agressiva, vamos analisar, temos aqui uma linha de tendência de baixa, pode ser até um canal de baixa, talvez, vamos ver. Não é um canal de baixa, ele está cruzando aqui, não considero canal de baixa, mas nós temos suportes nestas linhas. Até mesmo no dia 10 a gente teve uma perda momentânea e uma rejeição. A gente caminha para uma faixa que é importante, que é uma faixa de suporte crítico, depois de ter perdido um suporte intermediário. Então vamos lá. Eu olharia para compras em um perfil mais agressivo entre este ponto e este ponto, tá? Então eu olharia para compras caso eu quisesse me expor em SEI aqui, dentro deste negócio, essa gosma roxa, tá? Aqui, ó, dentro dessa área. Eu olharia para a faixa entre sub 0,10, ou seja, 0,095 até uma faixa de 0,075, 0,070. Este é um range que pode ser interessante para compras para quem tem um perfil ultra agressivo e obviamente tem uma confiança em relação ao projeto. Por quê? Porque a gente perderia este suporte, ele pode segurar, tá? Mas ele perderia esse suporte e
voltaria para esta linha de tendência de baixa. Então seria um movimento interessante, até mesmo em um flush, perfil agressivo. Perfil conservador, não tem conversa enquanto ele não fizer isto aqui, um movimento de alta, um movimento corretivo para quebrar essa estrutura e aí sim abrir espaço para acelerações. Tá? Então, tem que quebrar a estrutura, tem que quebrar 0,13, acelera, corrige base de preço e aí abre espaço. Link, não compraria neste range, a não ser que eu tivesse uma visão extremamente bullish para o Bitcoin para as próximas 2 a 3 semanas. Por quê? Porque se o Bitcoin de fato tiver um rompimento, acelerar, Link pode sustentar este ponto. Só que você vê que ele não chegou a essa área, talvez porque todo mundo está esperando este ponto para se expor em Link. Por quê? Porque a gente tem aqui, ó, resistência, suporte, 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 não fez suporte, perdido, recuperado. A gente está muito perto, estamos muito perto, mas atingiu, ainda não atingiu. Ah, Luan, eu não estou nem aí para um range de 20%, 15%, vou fazer o meu DCA. Perfeito, só lembra do ponto relativo a Bitcoin, Bull Market, Bear Market, que você tem que estar totalmente consciente, principalmente dos piores cenários, tá? Por quê? Porque se você se expõe, você tem que considerar, sempre levar em consideração o pior cenário e como você vai se movimentar. Então, olharia para esta área muito próxima a 11,50, tá? 11,50 a sub 11, então 10,90, 10,80, um possível flush. Se perder essa área, a gente vai buscar naturalmente a casa de 8 dólares. E para o conservador, nesse momento eu não vejo uma área tão interessante, tá? Talvez o conservador possa levar em consideração esse suporte, comprar aqui neste range e o agressivo realmente comprar neste ponto, tá? Tem que ser avaliado. Pendle, ativo que está no ping-pong, bateu o topo, bateu fundo, bateu topo, bateu fundo, bateu quase topo, bateu fundo, está no bottom fishing. Bottom fishing, bottom fishing. Perfeito? Área de oportunidade para aquele que tem uma visão bullish para pendle, tá? E tem um perfil agressivo. Está muito perto da área de suporte que foi atingida no dia 10/10, o que também é bem interessante. Perdeu essa área, aí meu amigo, aí a gente vai buscar valores muito próximos a 1 dólar. Sou conservador, quero me expor. Você tem que aguardar pelo menos o rompimento de 2,88. 2,88 rompeu, base de preço, e aí sim a gente tem o pivô de alta, perfeito? Seguindo, TAI. TAI já está mais perigoso, tá? Coloco aqui um range, só para dar uma moral em TAI, porque eu olharia para este ponto, mas vamos lá. TAI não tem compra, a não ser que recupere esta área. Tá? Eu não vejo compra aqui, vejo compra lá embaixo, mas no momento atual precisa desse movimento. Topo, fundo, ascendente. Sem que isso aconteça, não tem compras. Tá? Pode fazer isso aqui, seguir caindo, não tem compras aqui. AVAX. AVAX, a gente já vem falando há algum tempo. O que aconteceu com a AVAX? Pois bem, perdeu o padrão de triângulo simétrico. Ah, não, perdeu no dia 10, Luan. Não perdeu, porque fechou o semanal bem acima. Só que a gente vem caminhando com quedas consistentes. E no dia 10 de novembro, a gente confirmou a perda deste triângulo simétrico, rompeu para baixo. Agora, o alvo, na minha humilde opinião, está em 8,60. Ah, mas e se não chegar a 8,60? Paciência. O alvo é 8,60, porque é uma área de suporte que foi testada 2 vezes,
tá? Quando atingiu lá em 2023, trouxe uma aceleração agressiva. Quando atingiu no dia 10 do 10, a queda do 10 do 10 parou justamente neste ponto. Então, na minha humilde opinião, é plausível que a VAX caminhe para 8,60 para aí sim abrir oportunidades. Perfeito? Então, eu vejo isso. Ah, não, e se começar a subir? Tem que recuperar essa área, pelo menos esse ponto aqui, ó, para aí sim ter alguma chance. Então, teria que recuperar 16 dólares. Sem recuperar 16 dólares, o alvo é 8,60. Perfeito? Vamos ficar alerta, vamos acompanhar. Lembrando sempre que este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas vídeo educacional, onde eu trago alertas com base gráfica, base em estratégia, base histórica, base em estudos de probabilidade. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Não esquece de se inscrever no canal e participar do nosso grupo geral do Telegram. Segundo o link da descrição, é a nossa comunidade, tem insights, análises, atualizações e muito mais para você de forma gratuita, segundo o link da descrição. Volto a qualquer momento com atualizações e desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.